Meus irmãos e minhas irmãs, este longo trecho do Evangelho de São João, no capítulo 9, o evangelista faz de maneira muito significativa a narrativa de um cego de nascença e curado por Jesus, e que vai progredindo até conseguir ver Jesus. Esta página é o símbolo, ela é simbólica, ela simboliza toda a humanidade. A humanidade nasce, e vocês sabem que nós todos nascemos sem enxergar. Uma criança, quando nasce sem enxergar. Dois dias, 3, ela começa a ver, e antes de um mês, ela já acompanha o movimento das imagens com os seus próprios olhos. Mas mesmo aqueles que enxergam muito pouco. Muito pouco. Porque o essencial é sempre invisível aos olhos. Sigmund Freud se dedicou a estudar o ser humano e descobriu uma coisa muito interessante. O ser humano nasce profundamente egocêntrico. E, portanto, tudo que ele vê é somente o que ele deseja para si. Se nós colocarmos duas crianças univitelinas, gêmeas, brincando com a bola, o mais forte vai tomar a bola. Se continuar falando, eu vou precisar chamar atenção. O mais forte vai tomar a bola e o mais fraquinho vai ficar chorando. E o mais fortinho não vai de maneira nenhuma fazer acordo para devolver a bola ao irmãozinho, porque ele está chorando. Ver é algo muito mais abrangente. Aquele homem nem enxergava, nem via. Mas pode ser o símbolo de nós que enxergamos, mas não vemos. Tem tanta coisa que nós não vemos, que estão diante de nós. Mesmo enxergando, nós não vemos. E aí, Jesus vem devolver a visão a quem já enxerga. Veja como é difícil ver. Os preconceitos nos impedem de ver. Hoje, quando eu lembro que eu, aos 16, 15 anos, entrava nas festas acompanhado de um adulto, porque não podia entrar sozinho, mas eu via pessoas afrodescendentes ficar na porta a noite inteira, não porque não tivesse dinheiro,
mas porque tinham a cor da pele escura. Não sei se aqui em Uruoca isso acontecia também. E a gente enxergava, mas não via nada além disso. A gente era criado naquele sistema que nos impedia de ver a dignidade do outro tão igual à nossa dignidade. Enxergava, mas não via. Como é engraçado. E hoje tem tantas coisas que hoje nós enxergamos, mas também não vemos. Porque ver é uma faculdade não dos olhos, mas da alma, da consciência profunda de cada um de nós. E se a nossa consciência é formada para não ver, a gente não vê. No Evangelho, os primeiros a não ver foram os vizinhos de Jesus. Os vizinhos do jovem, ou do homem, não sei, se era jovem ou se já de idade, diziam, não é ele não, é alguém parecido com ele. Tudo aquilo que nós estranhamos, nós rejeitamos. Nós não acolhemos, nós rejeitamos. Por um lado, isso tem uma razão de ser. No passado, o ser humano viveu exposto às feras, às serpentes, todo movimento que ele não sabia quem era um perigo que poderia a vida ser eliminada ali imediatamente. Então tudo aquilo que nós estranhamos surge para nós como um perigo e por isso nós rejeitamos. Por outro lado, o medo nos impede de ver tanta coisa. Quantas vezes nós precisamos nos arriscar, mas o medo nos impede de ver as oportunidades. Às vezes eu converso com pessoas, eu estou vendo 2, 3, 4, mais oportunidades na história que a pessoa me conta e a pessoa está contando aquela história exatamente para mostrar que ela não tem saída. E enquanto vai me contando a história, eu vejo tantas saídas, mas ela exatamente me conta para provar que não tem saída. Como eu tenho visto isso? E certamente quando eu conto a minha história, algum outro vê muitas saídas que eu não estou vendo. Que nós somos muito limitados pelo aquilo que hoje a gente chama de paradigma. Né? Hoje a gente sabe que nós só somos capazes de ver aquilo que se encontra dentro do nosso paradigma. No primeiro momento, Jesus libertou o homem da cegueira e ele passou a enxergar. E sofreu toda aquela rejeição. Porque quem quiser ser rejeitado, suba um degrauzinho na vida. Seja no conhecimento, seja na aquisição financeira, seja na sabedoria de viver, você começa a ser rejeitado. E aquele homem foi rejeitado pelos vizinhos, foi rejeitado pelos fariseus, foi rejeitado pelos pais que estavam com medo de ser
expulsos da comunidade. Quanta gente hoje é rejeitada na nossa comunidade porque nós não entendemos. Quanta gente. Aí aquele homem se encontra novamente com Jesus. E antes ele não enxergava, agora passou a enxergar. No segundo momento, há um segundo milagre. Tu acreditas no Filho do Homem? A visão é uma dádiva da fé, não é uma dádiva dos olhos. É uma dádiva da fé. Quem é para que eu creia? Jesus diz, está falando contigo. Ele, a partir daí, não só mais enxergou, viu. Viu Jesus como Filho de Deus. Diz que naquele instante, ele se ajoelhou e o adorou. Todo mundo enxergava Jesus, mas não via o Filho de Deus. Quantas vezes aquelas pessoas a quem o treino e a graça de Deus foi proporcionando uma visão, quando a gente revela a um ser humano aquilo que a gente está vendo, a pessoa se assusta, porque ela mesma não se vê. A partir daí, aquele homem agora enxerga e agora vê. E vê o Filho de Deus. E os outros continuam só enxergando, mas não estão vendo. E quando Jesus fala que tem uns que conservam o seu pecado, eles ignoram, diz, nós também não vemos? Jesus disse, se vocês não enxergassem, seria mais interessante. O problema é que vocês enxergam, mas não veem. Porque só enxergar não significa ver. Não significa ver. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar no dia 5 de outubro de 73. Fui aprender as primeiras letras. Até então era totalmente analfabeto. E durante 3 meses, com 2 professoras em casa, eu fui alfabetizado. Naquele tempo tinha a carta de ABC e a tabuada, a cartilha, e tinha o que eles chamavam Anos Nordeste. O fato é que eu fiz todo o ensino fundamental em 3 meses. E em janeiro, minhas professoras disseram que eu fosse fazer o exame de admissão ao ginásio, que era o 5º ano que se fazia para poder entrar no ginásio. Eu fiz e passei. E lembro como se fosse hoje. O meu diretor, não vou dizer o nome dele aqui, porque dos mortos a gente só fala de bem ou não fala. Entrou na sala, naquele tempo, diretor era uma coisa, não era como hoje, não. Todo mundo se levantava e só se sentava quando ele mandava. E ele começou um ditado. Um pé bateu na minha caixa e uma voz amiga e conhecida me chamou, Zé Coquinho. E todo mundo fazendo o ditado, e eu fazendo também, só que eu só tinha 3 meses de escola. Eu escrevia muito devagar. No outro dia ele entrou na sala, me chamou na frente de todo mundo
para dizer que eu não tinha a mínima condição de continuar no 5º ano de admissão. Ia me voltar lá para o 2º ano. Eu ia fazer 2º, 3º, 4º e 5º. 4 anos de novo para chegar onde eu estava. Eu tentei argumentar, mas o que era um menino com 11 anos, com 12, falando com o diretor, mas qual não foi minha surpresa? Que por ele me chamar na frente de todos os colegas, quando o professor chegou, que se chamava professor polivalente, ele dava todas as matérias, professor João de Deus do Nascimento. Esse também já morreu, mas vou falar de bem, que era bom. Os colegas disseram a ele. E eles procurou saber onde estava esse aluno. E foi na minha casa, ouviu a minha história e disse ao diretor que ele ia se responsabilizar por mim, porque eu tinha condição de fazer o 5º ano. E eu voltei para lá, contra gosto do diretor, mas o professor João de Deus já tinha 29 anos de professor. E era um homem muito respeitado. Merecia. E eu fui. E no meio do ano eu tirei o 2º lugar, e no primeiro ano eu tirei, no fim do ano, o 1º lugar. O diretor só enxergava. O professor via. Quando a gente tem a graça de encontrar alguém que vê, é muito importante. Toda pessoa que chega perto de mim, eu peço a Deus que eu veja, porque enxergar eu já estou enxergando, mas que eu veja. E quando nós vemos, nós fazemos a diferença na vida dos outros. Quando nós só enxergamos, nós nem acrescentamos e peçamos a Deus para não atrapalhar. Mas quando a gente vê, a gente ajuda demais as pessoas. Ajuda muito as pessoas. Por isso é que hoje Jesus não vem nos curar os olhos, porque graças a Deus nós já enxergamos. Mas Ele quer nos curar a alma, para que crendo de que há uma realidade invisível aos olhos, que só é possível alcançar pelo coração, e que a gente possa estar no mundo vendo, não só enxergando. É maravilhoso viver no mundo vendo. O pecado não mexe com Deus. Tem gente que fica dizendo que Deus está com raiva, que Deus está triste. Deus não é um ser humano. Deus não é um ser humano. Os nossos pecados não atrapalham a Deus, atrapalham a nós. Porque eles nos impedem de ver e de aproveitar a vida. Deixa eu contar uma historinha que eu já presenciei também. Estava no almoço, 7 pessoas à mesa. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Quando de repente chega uma 8ª pessoa. E eu convidei. Sente, vamos almoçar. Tão logo eu fiz este convite, uma pessoa saiu da mesa. Depois eu fui perguntar o que foi. Eu não gosto daquela pessoa. Olha como é o pecado. Eu estou com 6 pessoas que eu gosto, chega uma que eu não gosto, eu esqueço as 6 que eu gosto e só vejo a que eu, só enxergo a que eu não gosto. Eu perdo a beleza da vida. No mundo vai ter sempre coisa que a gente não gosta, mas é preciso ver além do que se enxerga,
para que nós possamos aproveitar a beleza da existência. O pecado, Jesus disse para o homem, o problema de vocês é que vocês enxergam, e o pecado permanece. Mas quem enxerga só vê a menor parte da realidade. E vê ainda de maneira distorcida, porque esquece até as outras coisas que podem ver. Por exemplo, geralmente quem só enxerga reduz a vida a o que não gosta. Se tem 10 pessoas, eu não gosto de uma, eu vejo a que eu não gosto. Se uma pessoa acerta 10 vezes e erra uma, eu vejo o erro e não, eu enxergo o erro e não os acertos. E aí eu vou reduzindo, e a vida se torna muito estreita. Eu me lembro quando eu era administrador paroquial em Santa Quitéria, Catunda pertencia a Santa Quitéria, e eu soube de um jovem que estava com a esclerose múltipla lateral amiotrófica. Ele paralisou o corpo, só mexia com os braços. Aliás, com os antebraços. Aqui não mexia, só mexia do cotovelo para baixo. E deitado, e eu fui visitá-lo, e lá, quando botava ele sentado, botava uma banquinha, ele ainda escrevia. E depois, um dia que eu já o tinha visitado, eu voltei para Heriotaba e depois eu recebi uma carta dele, me agradecendo e dizendo uma coisa que eu nunca esqueci. Eu descobri que a vida também foi feita para se ficar deitado. Já pensou uma vida que a gente vira zebra, ninguém se deita, todo tempo em pé? Deve ser terrível. Mas quando uma pessoa já não pode ficar em pé, esquece que a vida foi feita também para ser vivida deitado. E é somente quando a gente vê isto que a vida se torna como um rio cheio. Um rio, as águas correm dentro das margens. Mas quando há uma grande chuva, o rio vai além das margens. Muita gente está vivendo sua vida só dentro das duas margens que ele mesmo criou. E às vezes não é nem um rio, nem um riacho, é apenas uma grotinha. É preciso pedir esta graça de ver para ir além das bordas. A palavra transbordar significa aquele que vai além das bordas. Transbordar. É isto que nós precisamos aprender. E é por isso que hoje, com este evangelho, a igreja chama Domingo Letare, domingo de alegria. A gente até se veste de rosa, não tem nada com o momento. É só para dizer que rosa é uma expressão de alegria. Já pensou ter vindo à igreja dentro das próprias bordas, apenas enxergando e voltar agora além das bordas, vendo e se tornando muito maior? Isso é uma alegria que só Jesus pode medir nos nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja